O narcisista, ele vai prendendo a pessoa de tal forma, porque ele é ciumento, ele é controlador, a mulher não pode sair, a mulher não pode fazer nada, a pessoa não tem vida, só vive em função dele. Então ela perde a família, perde os amigos, perde a vida social e ela precisa viver em função dele todo o tempo. E ele lá folgado, no sofá, comendo as custas dela. E ainda criticando ela todo o tempo. Isso é um narcisista. Isso é um casamento com um narcisista. E se a pessoa é dependente emocional, ela fica lá fazendo, porque ela acredita inconscientemente que assim ela vai ser amada. Só que quanto mais ela faz, mais ela alimenta o narcisista folgado. E o narcisista sabe manipular, ele vai conseguindo, vai manipulando, Vai mapeando sabe? por fora. Quando ela pega ele, porque você fez isso, porque você foi folgado, porque você não fez aquilo que eu pedi. Ele vai contornando, aí ele se torna carinhoso. Mas tudo isso é com segundas intenções. É para manter uma vida folgada, bebendo, traindo, com vício de pornografia, consumindo. O narcisista é folgado. Eu acho que o narcisista ele só vai crescer mesmo quando ele se ferrar na vida. Chapéu de narcisista é marreta. E aí, povo, beleza? Como é que vocês estão? Bem-vindos ao segundo episódio com a minha amiga Roberta Calderini. Que bom estar aqui. Esse é o segundo episódio. Se você por acaso não assistiu o primeiro, a gente falou sobre dependência emocional, né? Isso. Foi muito bacana. Então, depois que você terminar de ver esse vídeo, depois que você der o like nesse vídeo, depois que você seguir todas as redes sociais imagináveis dela, que tá tudo aqui embaixo no descritivo, segue a Roberta. Você vai aprender tudo pra você não se lascar nos relacionamentos, certo? Exato. E para você não se lascar nos relacionamentos, nós vamos falar sobre o transtorno de personalidade narcisista, no qual eu tenho um ranço absurdo. Eu tenho um ranço de narcisista. Esse é o quarto episódio que eu falo de narcisista, mais ou menos. E eu criei um bordãozinho. Tá. E eu criei um bordão que é o seguinte: pra mim, Otávio, chapéu de narcisista é marreta. Tá. Eu queria saber de você qual que é o problema dos narcisistas. Vamos lá. Por que que tá na moda falar de narcisista? Por que que tem tanta gente com ranço? Por que que eles estão se multiplicando? O que é esse tal do transtorno de personalidade narcisista? O narcisismo, se formos resumir, é a pessoa com um vazio na alma muito grande, uma dor muito profunda de não se sentir aceito na sua essência, tendo que se moldar a vida inteira para agradar, para ser aceito, para ser amado, e essa pessoa lá na infância vai criando máscaras para ser aceito. Sim. Nessas máscaras ele vai se perdendo de si. E o ego vai inflando em alguma máscara que ele se sentiu aceito. E ele vai sendo tomado por essa máscara. Vai sendo tomado por comportamentos obsessivos, manipuladores, competitivos. Tudo isso para se sentir visto, para se sentir inflado, para se sentir amado. É uma dor muito profunda que o narcisista carrega. Que enquanto ele está estruturado nesse ego inflado, nessa máscara que ele próprio cria, ele vai se sentir feliz, realizado, orgulhoso. Quando ele perde essa máscara, ele cai numa profunda depressão, numa grande depressão existencial, num limbo, num poço enorme. E é por isso que você vê muitas pessoas que sofrem de narcisismo, sofrendo de depressão também. É o momento que ele se perde da máscara, e aí ele não é mais nada. E aí ele cai no nada da infância dele. Ele tem episódios de depressão ou não? Tem episódios de depressão, quando aquilo que ele está sustentando já não é mais sustentável. Ah, E aí ele perde tudo, ele perde a base, porque é uma mentira. Ele está preso na mentira que ele próprio criou para se sentir validado pela humanidade. Só que ele não precisa de nada disso. É o ego. Então, quanto mais ele vai se perdendo nessa máscara, nessa mentira que ele próprio cria, é aquilo, uma hora ele está lá em cima, no topo. Daqui a pouco, ele perde tudo. E ele vai cair aonde? No buraco. Então, é como se ele entrasse, né, num buraco, perdesse o chão. e o narcisista, ele nasce ou são problemas que ele vem adquirindo também? Existe um nó narcísico ancestral. É um nó ancestral em que ocorreu na ancestralidade um não visto, um filho deserdado, um filho fora do casamento, um filho ilegítimo.
Não um não amado. visto, um filho que fez o papel do pai e se sobrecarregou com um monte de irmãos, o filho que precisou assumir papéis que não eram dele, um filho que substituiu um luto, sabe? Um filho ultra mimado. Um filho mas o ultramimado, ele já está sendo uma substituição de alguma falta ancestral Como assim? lá de trás. Ah, O ultramimado, ele já está compensando o ancestral que faltou. tá, Geralmente, na ancestralidade, ocorreu alguma falta muito grande, um luto precoce, sabe? tá. Uma guerra em que a mulher se sobrecarregou com um monte de filho e esse filho, ele tomou o lugar do pai. Existe uma tragédia muito grande em que falta um membro, em que existe um não visto, um não olhado, um perdido, tá? Uhum. E um se sacrifica em nome daquilo. Esse que sacrifica começa a assumir papéis, máscaras, papéis que ele não deveria estar assumindo. E aí, nisso, esse nó narcísico vai sendo prolongado na ancestralidade. E o filho mimado é aquele que carrega essa cripta ancestral e que vai precisar representar um papel ali no sistema, sendo o filho de ouro, o filho que vai fazer a diferença. O filho, geralmente, o mimado, ele vai ser sobrecarregado também em se destacar, sabe? Em ser o melhor. Então, Já é esperado dele esse tipo de já é comportamento. esperado dele esse tipo de comportamento. E muitas vezes ele não consegue. E quando ele não consegue, ele vai se frustrando com ele mesmo, tá? Uhum. E aí ele vai se tornando cada vez mais nervoso, cada vez mais agressivo, porque ele tem um papel a cumprir. Ele tem que ser o exemplo do sistema. É um papel muito pesado que o sistema coloca no narcisista. Entendi. Ele tem que se destacar, sabe? E se Entendi. ele não se destaca, o ego dele infla e ele começa a ficar agressivo. Então é aquele cara que vai trabalhar, é humilhado pelo chefe e ele chega em casa e humilha a mulher. Ele não consegue se colocar num lugar de humilde, de por que isso está acontecendo comigo, de não, cai no ego inflado e ele vai agredir o outro. Eles falam muito que o narcisista ele não tem sentimentos nobres, né? Que é o sentimento de empatia, é Isso. o sentimento de reconhecimento, é o sentimento de. Ele sempre vai olhar pro próximo e vai falar assim: deixa eu ver o que, que eu posso pegar dessa pessoa que eles chamam de suprimento, né? Sim. O que, que eu posso trazer pra mim? Como que eu posso sugar tudo que eu posso dessa pessoa ou dessas pessoas que estão. Porque eu sou aquela pessoa que mais vale no mundo, não é Sim. isso? O narcisista, o cérebro do narcisista, ele não desenvolve neurônios espelho, que são neurônios em que eu me observo através do outro. Eu observo as reações do outro a partir do meu comportamento. O narcisista, ele não enxerga isso. Ele não percebe que ele está machucando o outro. Ele só consegue olhar para ele. Ele não se enxerga a partir do outro. Ele só olha para ele. Então a gente tem essa sensação de que o mundo gira ao redor dele. Mas no cérebro dele, ele tem essa dificuldade da empatia, de se colocar no lugar do outro, de entender que se fosse com ele, como seria. Ele não consegue, ele não tem esse raciocínio lógico que nós temos. Pô, se eu machucar o outro e eu me colocar no lugar do outro, como vai ser? Eu não vou fazer isso com a Ele pessoa. não tá nem aí. Não é que ele não tá nem aí. O cérebro dele não desenvolve neurônios espelho. É fisiológico. Ele não consegue se importar. Ele não consegue se colocar no lugar do outro. Ele não enxerga. Ele não se enxerga a partir do outro. Ele só olha para ele. Entendeu? Entendi. É como se ele se olhasse no espelho. Eu olho para você e eu vejo as suas reações quando eu falo. Ele olha para você e não enxerga você, ele só olha ele. É tudo sobre ele. Tudo sobre ele. Tudo sobre ele. Tudo sobre ele. Entendeu? Uhum. Por isso que é o narcisista. Quando a gente olha para o narcisismo, né, antigo, que é aquele narcisista se olhando, que vem daí, né, o Na água, complexo né? narcisista se olhando na água e se achando lindo, porque na época não tinha espelho, e aí vem aquele narcisista que se olha no espelho e se acha o máximo. Esse narcisista é fácil de reconhecer.
Mas o narcisista mesmo mais oculto, que é esse narcisista que não se coloca no lugar do outro, é o mais difícil de se relacionar. São dois tipos, né? Ou tem mais? Tem mais Tem tipos. mais? Tem mais O tipos. mais falado na internet é o narcisista oculto, que é esse que se faz de Isso. bonzinho, né? Né? Pra tirar vantagem das outras pessoas. E tem o maligno, que é aquela pessoa que ela é mais escrachada a ponto dela ser mais planejadora, dela ser mais, né? Ser mais, como chama? Um senso de superioridade maior. Diversos tipos de narcisistas. Tem o narcisista vítima, que se faz de coitadinho para conseguir as coisas. É bem comum mães narcisistas fazerem isso com os filhos. O filho está crescendo e essa mãe vira e fala assim: ai, mas você vai casar e o que, que vai acontecer comigo? Aí o filho se sente culpado e não casa. Então a mãe escolhe um dos filhos para ser o cuidador eterno dela. E esse filho não consegue sair de perto da mãe. E sempre que ele vai sair de perto, a mãe começa com uma manipulação vitimista. Ai, tô sofrendo. Ai, tô passando mal. Ai, Ela inventa Não doenças acredito que você vai me procurando o filho. abandonar. Não acredito que você vai me abandonar. É a mãe narcisista vitimista. Tem o narcisista que é o religioso, Nossa. que é o pastor, que para toda a sociedade ele é aquele cara iluminado, mas na família ele é agressivo, ele é grosso, é manipulador, está manipulando por trás. Então, nós temos isso muito nas instituições religiosas. Infelizmente, narcisistas que beiram a uma sociopatia. Nós temos o narcisista que é o opressor, que geralmente isso existe muito no ambiente de trabalho, que eu mando aqui, você fica quieto, cala a boca. Nós temos o narcisista que é o manipulador, que fica mentindo, né, Tem uma mitomania grave Eu por acredito que trás. todos eles mentem. Nós temos o narcisista com físico, que é aquele cara de academia, que é a mulher. Esses dias eu fiz um post nas minhas redes sociais falando da mulher que mostra a bunda na internet. Que essa mulher está tentando chamar a atenção por falta de amor próprio. Beira um narcisismo isso. Será que você precisa, né, apelar tanto para ser amada e ser vista? É um narcisismo isso. É onde a imagem ela vale mais do que qualquer outra coisa. Ela vive em busca da imagem, não é Vive isso? em busca da imagem. E como que essas pessoas elas conseguem influenciar tantas outras assim? Como que elas Elas se vão apresentam? aprendendo desde a infância a desenvolver uma lábia de manipulação. Elas vão manipulando através de conversas, através de ela dá aquilo que o outro quer para pegar o outro e ter o outro ali como um suprimento emocional. E tudo que o narcisista quer é alguém o enaltecendo. Então, ele faz exatamente isso, esse jogo sujo. Ele enaltece o outro para deixar o outro apaixonado, para depois o outro enaltecer ele, e aí ele humilha o outro. E quanto mais ele humilha o outro e mais o outro enaltece ele, mais ele vai usar o outro como suprimento desse enaltecimento. E é um saco sem fundo, né? É, Não tem. Eu já vi muita gente falando, muitos experts falando, terapeutas ou não, falando que se você mesmo assim fizer tudo aquilo que o narcisista quiser que você faça, nunca vai nunca ser vai ser suficiente. suficiente. Nunca vai ser suficiente. Nunca vai ser suficiente. E o pior de conviver com um narcisista, o pior de conviver com um narcisista é a solidão que você sente, porque ele nunca olha para você, Verdade. ele nunca escuta o que você diz. Ele é sempre melhor, é sempre sobre ele, todo o tempo. E você vai se sentindo cada vez mais invisível, você vai se anulando, você vai sumindo, Você vai se questionando, né? se questionando. O narcisista, ele sequestra a alma da pessoa, até que a pessoa já não sabe mais quem ela é. E ela já se perdeu totalmente. E aí ela se vê totalmente refém dele, porque ela já não tem mais força existencial. Ela perdeu tudo, ele apagou tudo. E só fica aquele sentimento de solidão. Dói mais estar ao lado de alguém se sentindo sozinho do que você estar sozinho. Porque quando você está do lado de alguém narcisista, aquele silêncio,
aquela ignorada, aquele desprezo machuca E a profundamente. culpa é sempre sua, né? E o narcisista sabe que tá machucando. Às vezes ele faz de propósito. E a culpa é sempre sua, né? Ele sempre dá um Sempre jeito de sua. colocar, porque como ele é perfeito, ele tá descendo do Olimpo onde ele pertence pra dar migalhas de atenção e educação pra você, porque você é sempre um bosta, porque você é sempre uma pessoa desorganizada, porque você é sempre uma pessoa carente demais, você é sempre uma pessoa vitimista demais, e ele tá te fazendo um favor de te ensinar como é que vive. Não tem uma parada assim? É porque o cérebro do narcisista, ele se enche, ele precisa estar certo para se colocar acima, para ser validado, para ser reconhecido. Então ele é tomado pela razão. Então ele acha que ele sabe tudo. E os outros estão sempre errados. Então ele começa a implicar, ele entra numa neurose implicando com tudo e com todos. Então conviver com uma mãe narcisista é todo momento ter uma mãe lá implicando com você no seu ouvido. Como que você vai crescer com autoestima? Com um pai que todo momento você está fazendo errado, olha o seu copo, você não pega direito, todo momento implicando com tudo que você faz. Então você está casada com um homem que é narcisista, que implica totalmente com o seu jeito de ser. E aí, se você não tem um emocional forte, um amor próprio muito forte, você vai perdendo, se despersonalizando ao lado dessa pessoa. Você vai tentando agradar, ser diferente, daqui a pouco você já não sabe mais quem você é. E aí o narcisista, ele reconhece pessoas que são fracas. Ele reconhece de longe. E ele vai lá e dá o suprimento para essa pessoa. Então essa pessoa, ela vem de uma infância em que ela não se sentiu admirada, valorizada, ela já sofre de dependência emocional, de baixa autoestima, e o narcisista vai lá e fala exatamente o que essa pessoa precisa, que ela é linda, que ela é maravilhosa, que ela é a pessoa mais especial do mundo, que, nossa, ele dá tudo o que a pessoa dependente emocional precisa para se sentir melhor. Ela se sente, nossa, encontrei alguém que está me dando o que eu nunca recebi na vida: carinho, atenção, admiração, elogios. É tudo programado pra tirar depois. E é tudo programado para depois, quando você cair de amores por ele, ele começar a te desprezar, te ignorar, te maltratar. E quanto mais sucesso a pessoa tem, mais ele se irrita, porque o sucesso do outro ilumina o fracasso dele. E aí ele Nossa. vai se sentindo um lixo perante o sucesso do outro. Então, quando a mulher brilha, ele tenta destruir o brilho dela, a profissão dela, a carreira dela, criticando ela para ela se sentir um lixo, porque incomoda o brilho dela. Entendeu? Eu conheço uma pessoa que ela falou assim: o meu ex nunca ficava feliz com as minhas conquistas. E quando ele tava nessa parada das minhas conquistas, ele falava assim: não, você só conseguiu isso daí porque eu falei pra você estudar. Porque eu falei. Então, ele era responsável pelas suas conquistas. E ainda bem que ele tava lá porque ele te encorajou a estudar, ou fazer um concurso, ou prestar uma prova. Tudo aquilo de bom que acontecia contigo é porque o abençoado, né? Aquela alma maravilhosa faz parte da tua vida. Ele era responsável por tudo aquilo de bom que tinha na sua vida. Não era responsável. É uma pessoa que era assim. É, ele vai tirando. Ele não consegue lidar com a felicidade do outro. Isso serve para amigos também, para pai, para mãe. O pai vê o filho crescendo, esse pai é narcisista e ele vai destruindo o emocional do filho. Você nunca vai ser ninguém na vida. O que que você está pensando? Você acha que você vai conseguir alguma coisa nisso? Você Sabe? não vai ser ninguém que nem eu. Então vai ser ninguém que nem eu. Não, você não vai conseguir alguém que nem eu e Eu, a- ninguém te ama como eu te amo, não é isso? não, eu atendo muitos homens no meu consultório. Homens que foram oprimidos pelo próprio pai. E eles não conseguem se sentir alguém importante na vida. Eles não conseguem encontrar a virilidade, a força, o amor próprio, porque foram muito destruídos pelo pai. Então, um pai narcisista, ele vai sufocar o masculino do filho. E esse masculino vai crescer se sentindo totalmente perdido, dependente emocional, sofrendo por causa de mulheres, se sacrificando por tudo e por todos, com o emocional abalado, baixa autoestima, insegurança, porque o pai era narcisista e destruía o filho.
Então é bem grave isso. É uma vida que a pessoa perde ao conviver com alguém narcisista. É porque se essa pessoa ela já se aproxima de você, se ela já se apresenta para você como a solução de todos os seus problemas, né? Ela é a pessoa que vai vir, ela te mapeia antes, não é isso? Ela te conhece antes e ela te mostra todas as coisas boas que você vai ser quando você se relacionar com ela. Ela te promete várias coisas, não é isso? Ela faz todo aquele mapeamento, enche você de amor, que até o pessoal chama de love bombing, não é? Uhum. Né? Love bombing, enche você de amor, aí quando você tá muito em êxtase, ele tira tudo, porque essa movimentação de eu te dar e tiro, eu dou O e tiro, isso narcisista, ele não vicia, né? está preocupado em te dar o melhor. Ele está preocupado em te controlar. Ele diz para você fazer algo porque ele tem um controle sobre você. A partir do momento que ele perde o controle sobre o outro, ele fica com raiva. Hum, Se a pessoa começa a crescer um pouco, ele está perdendo o controle. Aí ele agride. Então, ele é muito controlador. Ele é extremamente controlador. E nada pode sair do controle dele. Entendeu? faz sentido, faz sentido. Todo narcisista, ele tem comportamento violento ou não necessariamente? Não. Não necessariamente. É que assim, o abuso psicológico, ele é mais violento muitas vezes do que o abuso físico. Porque o abuso físico é visível. Você tomou um tapa, você enxergou o tapa, você falou, não vou mais fazer isso comigo, você me deu um tapa. Agora, o abuso psicológico, ele é silencioso, ele vai crescendo e ele vai pegando a pessoa no emocional e ele vai destruindo o emocional aos poucos. Quando a pessoa percebe, quando a pessoa dá conta, ela já está totalmente destruída emocionalmente. É isso que o narcisista faz. É como eu vejo o narcisista como um cupim que vai comendo por dentro a madeira Uhum, e de repente chega num ponto que desaba. desaba. É isso que o E a narcisista hora que faz. você desabar, ele vai arrumar outra madeira. A hora que você desabar, ele vai pegar outra mulher para fazer o mesmo porque você já não tem mais interesse para ele. Resumindo, cupim e narcisista a gente trata com veneno. Brincadeira, cara, brincadeira. Isso aqui, não vai envenenar o seu marido narcisista, tá? Se O for. importante é a gente entender que o narcisista, ele tem transtornos, que é só a pessoa que é abalada, né? A pessoa ansiosa, por mais que vai prejudicar um ou outro, vai gerar um clima, mas é a pessoa que é prejudicada, né? Agora, alguns transtornos, o transtorno vai desestruturar todo o ambiente. O transtorno desestrutura um ambiente profissional, uma empresa, a empresa vai bem, entra um narcisista no meio, destrói aquele ambiente. Desregula. Desregula, né? Basta um, vai destruir aquele ambiente. É como uma erva daninha ali mesmo, sabe? Vai destruindo aos poucos. É uma palavrinha aqui, é uma palavrinha ali. É um jogo emocional. Eu acho que ele tá olhando para você. Eu acho que ele vai implicando com tudo e com todos e vai jogando emocionalmente. Vai competindo, vai sentindo, ele tá olhando mais para ele tá valorizando mais o outro, sabe? Intriguinha. Vai gerando intriguinha. E o narcisista num relacionamento, ele vai fazendo isso também. Por isso que ele vai anulando a pessoa das relações, porque ele vai gerando intrigas com as pessoas que são conhecidas. Ele começa a isolar, né? Ele vai começando a isolar a pessoa, porque ele vai fazendo essas intrigas. Ah, essa pessoa é isso, aquela pessoa é isso. Mas não é que ele faz isso de propósito. É porque ele é doente. A gente não pode levar para o pessoal narcisismo e ficar com narcisista e ficar com raiva do narcisista. A gente tem que entender que é uma pessoa doente, com transtorno psíquico, é uma doença mental. É a mesma coisa de você se relacionar com um alcoólatra esperando que o cara chegue cedo em casa. Mas não é mais ou menos isso que as pessoas que se relacionam com narcisistas, por exemplo, eu tenho 3, 4 vídeos no meu canal e o que tem de comentário, comentário no vídeo, né? Ai, me responde uma coisa, meu marido é narcisista, será que se ele for pra igreja ele para? Não para. Será que será que se eu der mais ele vai parar com isso? Não vai, não vai. O cara Porque vai morrer é doença. daquele jeito, vai morrer É daquele jeito. doença. Só que o que eu vejo é que a pessoa que se relaciona com o narcisista, ela
tem no fundo do coração dela, e aquilo é genuíno, e Mas, aquilo que ó, manda alguns que ela vai narcisistas. dar esses estrupícios, velho. Mas o Juro que pra que você. acontece? Alguns narcisistas, o narcisista, ele não está todo momento ali ativado. Ele tem altos e baixos. Eles têm algumas pessoas que sofrem com transtorno de personalidade narcisista, que têm os momentos de crise. É igual a bipolaridade, Sim, entendeu? sim, sim. Tem um momento que a pessoa está super amorosa, está super afetuosa, super tranquila. E de repente bate a crise do narcisista. Aí ele se transforma no monstro. Alguns narcisistas, eles passam por ondulações, por crises. Não é todo momento que o narcisismo domina o cérebro. Então, em alguns momentos, essa pessoa está super amorosa, super querida, super humilde, mas de repente bate a crise do narcisista. Igual o bipolar, igual o agressivo, que bateu uma crise, algum gatilho ativa o narcisista, o narcisismo. E aí ele vai se tornar aquele monstro. Então, em alguns momentos, ela é uma pessoa amorosa, doce e carinhosa, e de repente ele se transforma um monstro. Então, essa pessoa que se relaciona com esse narcisista que tem as ondulações, né? Não é todo momento que ele está afetado pelo narcisismo, ele tem os momentos de clareza, de sanidade, sabe? São os narcisistas com níveis mais leves, tá? Então, essa pessoa ela vai se sentir muito confusa, porque é um cara legal, só que de repente ele tem os rompantes do narcisismo. Aí ela acaba ficando triste. Ou Ela fica confusa. mas assim, ela acaba ficando decepcionada por causa que aquilo que o cara fez com ela. Aí ela fala: bom, então o problema é meu. Então eu vou me entregar mais, eu vou fazer mais pra ver se para ver se ele começa a me tratar melhor, não é isso? Não. A pessoa que entrega mais e faz mais, essa pessoa sofre de outro transtorno psíquico, de dependência emocional. Entendeu? A pessoa que sofre de dependência emocional, ela acredita que precisa fazer em excesso para ser amada. Sim. E aí casa. Entendeu? Um alimenta o outro. Um alimenta o outro. É mais ou menos assim. Existe assim, Se retroalimenta. ele se retroalimenta, tá? O narcisista, ele tem um ego enaltecido e o dependente emocional tem baixa autoestima. E o dependente emocional, o que que ele faz? Ele coloca o outro no pedestal, todo momento. E ele faz em excesso pelo outro. Ele coloca o outro no centro da sua vida. É justamente o que o narcisista quer. Ele quer isso. Por isso que o narcisista vai ter uma queda por pessoas que são dependentes emocionais. Entendeu? Eles se encaixam. Porque naturalmente o dependente emocional enaltece a pessoa que ele se relaciona e começa a fazer em excesso, começa a agradar. O dependente emocional, ele não olha para si. Ele vive em função do outro. E o outro só olha pra si e ele achou um que Isso, só olha pra ele. isso. Ele é validado ao quadrado. Exatamente. A pessoa que se ama não vai dar o suprimento do narcisista. Ela tá olhando para si, entendeu? Então acaba gerando aquela relação tóxica dos dois lados, tanto do dependente emocional quanto do narcisista. E como. E quais são as principais características do narcisista, assim, pra. Claro, né? Vai diagnosticar e, né? Não, Então, mas como que você descobre o narcisista, assim? olha, alguns sinais que é bem perceptível de descobrir o narcisista. É aquela pessoa que está sempre tentando se validar. Todo momento ela tenta se validar por algo, seja tendo razão em tudo, seja se comparando com o outro, seja diminuindo as pessoas, seja criticando alguém. É aquela pessoa que está sempre, né, com a razão, tá? Então, esse ego que precisa de validação todo o tempo é um indício de um narcisista, tá? E é muito difícil conviver com a pessoa assim, porque tudo leva para o pessoal. Qualquer coisinha que você fala, a pessoa já fala: isso sou eu? Acha que tudo gira ao redor dele. Todo mundo gira ao redor, tá? Mas tem os narcisistas que são mais manipuladores, que esses são os mais perigosos. Tem esse narcisista que é o ego,
todo momento se validando, o ego inflado, que não se enxerga, se coloca acima do que é. Então, o narcisista vai ter uma tendência de se vender a mais do que ele é. Enquanto o dependente emocional, ele é uma pessoa incrível e que ele se coloca lá embaixo, o narcisista faz o contrário. Ele se vende mais do que ele é. Ele se, Que ele é oco. ele se intitula como fodão, né? É. Internamente ele tem um vazio muito grande, igual você falou no início do episódio, só que ele precisa passar O aquilo. narcisista ele tem um problema muito grande profissional. Como ele se acha o fodão, ele não aceita qualquer emprego. E a vida vai passando. E ele se torna um fracassado. E quanto mais fracassado, porque a gente sabe que para a gente crescer na carreira, a gente tem que começar por baixo. Ir, né? Construindo. O narcisista, ele não acha isso. Ele não aceita isso. Imagina, ele vai começar por baixo? Não. Então, se ele não vem de uma família estruturada que já coloca ele lá no topo, ele vai ter muito fracasso profissional. Porque ele não começa de baixo. Imagina, eu vou começar do baixo? Jamais. Entendeu? Aí ele vai chegando ali nos 45 anos, 50 anos, extremamente fracassado. E aí isso gera um ódio muito grande. Um sentimento de fracasso enorme. Em mulher, inclusive em mulher. E aí que ele vai se tornando cada vez mais agressivo com os outros. Cada vez mais narcisista. A principal característica pra mim, que fica até dica pra vocês, o narcisista ele não pede desculpa. Se ele pedir desculpa é porque ele já tá te manipulando de uma Então, mas forma vamos lá. muito Por específica, que ele né? não pede desculpa? Porque não erra. Não. Porque ele não tem o neurônio espelho. Entendeu? Ele não percebe fisiologicamente que o que ele faz agride o outro. É transtorno psíquico, é doença. É pior, não é porque ele quer. Ele é doente. Ele vai matar uma pessoa e vai falar que a culpa foi da pessoa. Entendeu? Entendi. O psicopata, ele faz porque quer? O psicopata ele não tem nem a emoção, ele não tem acesso à emoção, né? Você entendeu? Não tem Ele acesso à faz emoção. porque quer. O narcisista, ele não faz porque quer. Ele não tem nem consciência disso. E É o- doente. Por isso que é pior ainda, por isso que é mais grave. Porque você está lidando com uma pessoa com transtorno psíquico doente, que pode te ferir, que pode te machucar. Então vamos lá, uma paciente chega assim e vai querer provar para esse narcisista algo. É porque você fez isso? Será que você vai fazer isso? Você vai se destruir. Não adianta você querer brigar com o narcisista. Não adianta. Ele nunca perde. A gente vai sair perdendo. Porque o narcisista nunca vai ver o que ele está fazendo com você. Ele não consegue enxergar. Não porque ele não quer, ele não consegue. Não é porque ele está te ofendendo, não é porque você, não é pessoal. Ele não consegue, ele é doente. É igual falar para uma pessoa que é louca, falar você não é louca, a pessoa vai, você é louca, a pessoa vai falar não, eu não sou louco. E exatamente essa era a próxima pergunta. O que acontece se você falar pro narcisista que ele é narcisista? Como que ele reage? Dependendo do grau de narcisismo, porque são graus, essa pessoa pode até olhar para si e se perceber quando ela está na queda, quando ela está perdendo as máscaras. Tá colapsando, né? É. Então, o narcisista sustenta uma máscara social para ser validado. Quando ele perde a máscara, ele cai num processo depressivo. Nesse processo depressivo, se chega alguém e fala: olha, isso está acontecendo porque você é narcisista, você sofre de narcisismo, você fez isso, e agora você está sofrendo as consequências. E aí ele vai falar: caramba, eu acho que eu tenho alguma coisa mesmo. Mas essa dor, esse olhar para si vai se sustentar até enquanto ele não construir outra máscara. Quando ele constrói outra máscara, ele esquece que ele pode ser narcisista, porque o ego já entra na próxima máscara e ele já está lá incrível de novo. Aí ele cai. Então, o narcisista, dependendo, ele vai ter essas quedas, sabe? De depressão, de dor, de perder tudo. E aí ele se enaltece de novo. Só que conforme vai envelhecendo, aí o negócio vai pegando. Então você vê um monte de pessoa assim, de idade mais avançada, que se tornou boazinha. E era um mega narcisista no início.
Aquele pai que era um carrasco, de repente se torna um velho fofinho, bonzinho. Por quê? Não é mais bonito, não tem mais dinheiro, não tem mais nada, perdeu todas as máscaras. Faz sentido. Aí ele vira humilde. É uma forma dele ser aceito, né? É uma forma dele manter a aceitação das pessoas em volta dele, então. É. Mas geralmente, em muitos casos, essa pessoa vai acabar se tornando uma pessoa muito solitária, muito sozinha, sabe? Acaba sozinha. No É, meu caso. é muito dolorido. Termina sozinho. No meu caso, dessa segunda pessoa que eu me relacionei, já sabendo que ela era narcisista, eu cansei. Eu cansei. Eu virei e falei assim: ai, chega. Não, pra mim não faz mais sentido e tal. Foi aí que foi até aquele corte que tava vendo e falei assim: meu, vai terminar como narcisista, vai terminar com uma pessoa abusiva, termina. Abandona, termina pelo WhatsApp, termina por. Não vai ter a última conversa que vai dar ruim, assim, sabe? Não vai. Não espere respeito de quem não te respeita. De quem nunca te respeitou. Né? Não adianta você querer ter esforços de você querer humanizar alguém que nunca te Mas humanizou você também, né? concorda que chega a ser até uma piada você esperar a atenção de um narcisista? Chega a ser uma coisa ridícula a pessoa que está esperando a atenção de um narcisista. O narcisista só olha para ele. Então você está lá como idiota, esperando a atenção de um narcisista que não vai ter olhos para você. Você está fazendo o papel de idiota. Faz sentido. Faz Não sentido. vai olhar para você, ele é narcisista. E quais são as maiores queixas das pessoas que chegam lá pra você? Que tem relacionamento de narcisista é o quê? Abuso físico, abuso psicológico? Que, que, qual que é a média, assim, das pessoas que tratam com você? O narcisista é folgado. E aí? É folgado. E o narcisista faz o que quer, a hora que quer, do jeito que quer, não enxerga que errou, não percebe o que está fazendo, não se coloca no lugar do outro. Todos. É a mulher que está sobrecarregada, cuidando dos filhos, pagando tudo, e o cara lá na academia. É o cara que se matando de trabalhar e a mulher querendo bolsa. E a mulher faz greve de sexo. A mulher narcisista faz greve de sexo para conseguir uma bolsa, uma cirurgia plástica. E se ele não der, ela Ela vai vira, conseguir. ela vira maluca, ela vai na Maria da Penha, ela faz o que for, entendeu? Nossa. Então, o narcisista é folgado. Ele acha que o mundo gira ao redor dele. E ele não quer trabalhar, não quer se sacrificar, não quer ter trabalho. E aí a pessoa que se relaciona com o narcisista geralmente chega no meu consultório destruída, sobrecarregada, carregando alguém nas costas. E alguém aí ali que fica falando, implicando, destruindo, criticando. Pesado. Julgando do porquê que você tá fazendo Julgando. terapia. Por que você está fazendo isso? Por que você sai? E o narcisista, ele vai prendendo a pessoa de tal forma, porque ele é ciumento, ele é controlador, a mulher não pode sair, a mulher não pode fazer nada, a pessoa não tem vida, só vive em função dele, entendeu? Então ela perde a família, perde os amigos, perde a vida social e ela precisa viver em função dele todo o tempo. E ele lá folgado, no sofá, comendo às custas dela e ainda criticando ela todo o tempo. Isso é um narcisista. Isso é um casamento com um narcisista. Meu Deus do céu. E se a pessoa é dependente emocional, ela fica lá fazendo, 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 porque ela acredita inconscientemente que assim ela vai ser amada. Só que quanto mais ela faz, mais ela alimenta o narcisista folgado. E o narcisista sabe manipular, ele vai conseguindo, vai manipulando, Vai mapeando sabe? por fora. Quando ela pega ele, porque você fez isso, porque você foi folgado, porque você não fez aquilo que eu pedi, ele vai contornando, aí ele se torna carinhoso, aí ele, sabe? Então É ele o que a tem galera chama de. táticas E de é aquilo que a manipulação. galera chama de gaslighting também, né? Vai invertendo o jogo, pega um defeito que você fez no passado para minimizar o erro dele, Justifica. justificar, mas tudo isso é com segundas intenções. É para manter uma vida folgada, bebendo, traindo, com vício de pornografia, consumindo. O narcisista é folgado.
Chapéu Por de isso que dá narcisista. raiva, Chapéu de narcisista é entendeu? marreta, eu já falei. É assim que você resolve. Mas a gente tem que entender que é uma pessoa que é isso. E assim, eu acho que o narcisista ele só vai crescer mesmo quando ele se ferrar na vida, sabe? Quando as pessoas pararem de fazer por ele, quando ele sofrer mesmo, quando ele ficar na sarjeta, quando ele vai virar A homem, hora que cansar mesmo. virar humilde, sabe? Tomar uns tapas na cara mesmo, da vida, porrada mesmo, da vida, de Deus. Uhum, Tiver na lama e não tiver mais alternativa, de repente ele tem um pouquinho mais de dignidade e pensa no próximo. Não tem remédio que cura o narcisismo. é verdade, né? Não tem remédio. Tem remédio para tudo: ansiedade, depressão. Qual o remédio para narcisismo? Eu Só tava, porrada na cara. eu tava até vendo que, assim, você consegue ver uma porcentagem de pessoas no mundo que tem TDAH. Você consegue ver uma porcentagem no mundo das pessoas que têm transtorno de ansiedade generalizado. Você consegue ver uma porcentagem no mundo de pessoas que têm autismo. É muito difícil você calcular a quantidade de pessoas que são narcisistas, né, que tem o transtorno mesmo de personalidade narcisista, porque essas pessoas não procuram ajuda. Se essas pessoas não procuram ajuda, como é que você diagnostica ela de alguma forma? Como é que você trata ela de Não alguma foi forma? feito um estudo de uma estatística assim por cima. Em cada 10 pessoas, 4 são narcisistas. Eu vi isso hoje de manhã, na verdade. Eles chegaram de 4, tá até aqui, ó. Isso. De 4 a 8, quer ver? Tá até aqui na tela. Então é uma. É grave. É grave. Ó, quer ver? TPN. De população geral, até de 0,5 a 6,2% da população geral. E no Brasil, até de 1 a 4%. Até De quatro 1 por a, de cento. 1 até 4%, é. E de homens, é de 7,7 a 12,9. É isso? E mulheres de 3,5 a 4,8. Existem mais homens narcisistas, é quase que o dobro, né? Existem mais homens narcisistas do que mulheres narcisistas, é quase que o dobro. Eu vi isso daqui hoje de manhã. Ai, que racinha, eu tenho preguiça. Eu não tenho. Eu sei que a pessoa tem problema, mas eu não sei lidar com esse povo, de verdade. Eu peguei ranço, peguei alergia. Mas é uma doença social. Não dá pra gente pegar ranço e alergia. São os nossos políticos. Tá em todo lugar, Ah, entendeu? Você tem que ficar esperto. ah, É diferente. ah. Não dá pra tirar. Você tem que criar casca pra isso, Você tem né? que saber lidar, criar casca, ficar esperto, inteligente, ficar manjado e não dar suprimento para pro narcisista. Porque é justamente o narcisista entendendo que ele não tem espaço para ganhar vantagem, que ele começa a ser um pouco humilde. É só sofrendo, só tomando porrada, só caindo na sarjeta mesmo, que ele começa a ser humilde. E às vezes tem uns que nem a vida inteira. A mãe tá lá alimentando, a mulher é dependente emocional, fica lá suprindo, sabe? Um filho, ele pega um filho para suprir ele vai pegando pessoas para suprir, pega aquela mulher fraca que vai suprir, dar suprimento para ele pega pessoas, é um cupim que vai pegando pessoas para suprir o vazio emocional dele, o fracasso dele. E só quando ele estiver na merda e ninguém mais suprir ele, que ele se sentir lá totalmente um lixo, e ele tiver um pouquinho de dignidade, que ele vai falar: preciso ser mais humilde. E o que tem de pessoas que já escreveram no meu canal falando assim: ah, eu sou esposa do marido narcisista, eu sou completamente dependente financeira dele, e ele me controla. Se não é fisicamente você não vai sair, ele me controla financeiramente, não me dando dinheiro e eu não posso trabalhar. Meus filhos já estão criados e eu tô presa nesse relacionamento há 20 anos, há 15 anos, há 10 anos e por aí vai. O que tem de um monte de comentário dos vídeos de narcisismo, Então, mas as olha pessoas que não só, conseguem se livrar. eu sinto que isso é uma desculpa da dependência emocional em que a pessoa se mantém ali. Dorme na sarjeta e vai atrás do seu. É confortável estar com alguém que te banca financeiramente. Entendeu? Uhum. Tem uma zona de conforto ali. Tem Porque eu uma já nota conheço de familiar, mulheres. tem um ganho secundário ali, Tem um né? ganho secundário ali. Porque eu já conheci mulheres nessa mesma situação, com filho pequeno, que foram morar assim em lugares assim horríveis, tá? Horríveis. Eu mesma, dormia no chão. Dormia no chão.
Não tinha fogão em casa. Mas eu não ia me sujeitar. Entendeu? Às vezes a pessoa ela tá tão. Concordo contigo, sim, que tem grande parte de uma autorresponsabilidade aí. Só que tem pessoas que ela tá tão destruída, ela não sabe nem por onde recomeçar. Eu vejo que é mais dessa forma. Eu vejo que é mais por esse caminho. Não é a dependência financeira. Porque quem quiser vai trabalhar em qualquer lugar. Nem que seja no farol. Mas eu não fico nesse relacionamento. Isso é a dignidade. Entendeu? Faz sentido. Isso é a dignidade do ser humano. Então, a pessoa ela perdeu tanto a dignidade naquele relacionamento por causa do abuso psicológico que ela não tem forças para sair daquilo. Não é a dependência financeira, é uma dependência emocional que mantém a pessoa ali. E já vi mulheres também extremamente dependentes financeiramente que planejaram a saída do casamento. Começaram a trabalhar em segredo, começaram a planejar, a se estruturar, com bens, com coisas. 3, 4 anos se estruturando para sair de um casamento. Mas essa mulher fez terapia e buscou a força emocional. Por isso que você tem que seguir a Roberta, porque ela sabe exatamente o que ela tá falando, né? A sua especialidade é de relacionamentos abusivos, né? A minha especialidade é transtornos psíquicos. Você tinha comentado. A minha especialidade é traumas. Eu trabalho com traumas. Eu amo, sou apaixonada pelo cérebro, Aham. pelo funcionamento do cérebro. Eu sei exatamente, e isso é algo que vem da nova medicina germânica, que é incrível, que é revolucionário. Cada parte do seu cérebro, cada partezinha, cada foco do seu cérebro é responsável por uma emoção, por um comportamento e por algo que você atrai. Cada partezinha. Aham. Nós temos diversos relés no nosso cérebro, que também é responsável pelos órgãos. E aí vem a psicossomática, tá? Então, você entende o cérebro do narcisista, as regiões do cérebro que estão traumatizadas para ele sofrer de narcisismo, tá? Você entende o cérebro da pessoa dependente emocional, as regiões que são traumatizadas para ela sofrer de dependência emocional. Pessoa que sofre de paranoia, que é ciumenta excessivamente, um sociopata, um psicopata. Então, eu tenho um estudo profundo sobre traumas cerebrais e como isso impacta, né, no comportamento da pessoa. Todo narcisista, ele tem um ciúme fora do comum ou depende do caso? Ele tem um controle, ele precisa ter o controle do outro. Mas ele sofre de ciúme, assim, você. Ou. Se ele for paranoico também, sim. Aí precisa estar outra área do cérebro traumatizada. E fica a pergunta também. E o dependente emocional? Claro, né? Porque assim, a gente tem que entender que cada narcisista é de um tipo por quê? Tem um narcisista que é frio, que vai ter uma área do cérebro traumatizada. E tem um narcisista que não é frio, que é mentiroso, que vai ter outra área do cérebro traumatizada. Entendeu? Aí tem um narcisista que é paranoico, que vai ter outra área do cérebro traumatizada. Então, os nossos comportamentos e o que a gente apresenta ao mundo depende dos traumas que nós carregamos no cérebro. As regiões traumatizadas, entendeu? Vai representar tal comportamento. Por isso que nenhum narcisista é igual ao outro. Nenhuma pessoa é igual a outra, mas Nenhuma pessoa é igual ao outro. é impressionante se você começar a consumir conteúdos de narcisistas que a galera fala assim, nossa, tá falando comigo, né? Ó, Porque mas existe um padrão, né? todos os narcisistas têm um enorme complexo de inferioridade. É a mesma região do cérebro traumatizada, é um enorme complexo de inferioridade que eles partem para uma megalomania. Então, todo narcisista sofre de megalomania. E aí ele se acha mais do que ele é. Às vezes ele é de fato. Às vezes ele é de fato. Ele conquista, ele tem resultados. Mas ele não se coloca no lugar do outro por causa da megalomania.
Então, e aí, se as outras regiões do cérebro traumatizadas vão representar os outros comportamentos, mas todos sofrem de megalomania. Impressionante, impressionante. Você tinha citado sobre os narcisistas religiosos, né? Os narcisistas da igreja, né? Como que. A consciência não pesa, não? Não, Não, né? não tem Porque é um consciência. negócio tão. Cara, a igreja ajuda tantas pessoas a se salvarem e tal, não sei o quê. Mas o que atrai esses narcisistas religiosos é o palco, é o poder, é o que faz eles irem para uma igreja, assim? O que O que que nos é? diferencia dos animais? O que nos diferencia dos animais é a consciência, não é? Consciência. É. É a consciência. Aquilo que eu faço de bom ou ruim, né? Eu tenho consciência que eu estou machucando o outro, pesa no travesseiro. O narcisista não tem isso. É praticamente um animal se relacionando. Não pesa a consciência. Ele faz o que precisa ser feito nas regras dele, dos limites Pensando dele, e é nele, isso. pensando nele. E ele acha que todo mundo precisa estar ali fazendo aquilo para ele. E às vezes bate uma consciência, um peso na consciência, mas ele rapidamente arruma uma desculpa para justificar o que ele faz. Bota a culpa em você, fala Bota a que. culpa nas pessoas. Não, mas eu estou ajudando. Não, mas você não sei o quê. Então, o líder religioso, ele acredita que ele está. É aquele papo, né? Estou dando, mas tirando. Mas eu estou dando. Entrega com uma mão e tira com a outra. Exatamente. É o que um pai narcisista faz. Eu te dou dando tudo. Aí bate com a outra mão. Você não reconhece. Você não reconhece. Olha tudo que eu te fiz e você nunca reconheceu. Existem diferenças claras, assim, da mulher narcisista pro homem narcisista? Ou é mais ou menos o mesmo? Depende do tipo do Ah, narcisismo da sim. mulher e do homem, Aham. tá? Tem a mulher narcisista interesseira. Então, geralmente, a mulher narcisista ela é mais interesseira. Aham. Bem interesseira. É aquela mulher que tá com o homem mesmo por interesse. Quase não tem. E aí ela vai tirar tudo desse homem. Quando esse homem não tiver mais nada, ela larga ele. Não, não tem isso, não. Essa é a mulher narcisista. Mentira, você tá criando isso daí. É a invenção sua. Não tem, não tem. Nunca vi. Dá um pontapé nele, porque tirou tudo dele. E aí o cara vai na merda, né? Porque ela Aí ela fala, destruiu mas ele ele. sempre foi um merda, né? Ele sempre foi um merda. Ele sempre foi um merda. Exatamente. Ela destruiu ele. E tem a mulher que ela é narcisista já num nível mais neurótico, que não é a interesseira, já é um nível mais neurótico, que é a vitimista, tá? Que ela, então ela se faz de vítima, ela se faz de coitadinha, ela acha que o mundo precisa fazer tudo por ela, e, e aí essa vitimista, então tem a narcisista que é mais nítida, que é essa interesseira mesmo, de imagem social, e tem a oculta, que é ali mais uma neurose emocional no dia a dia, sabe? Que é o controle, que é os ciúmes, que é a crítica, que vai diminuindo a pessoa, que vai comparando a pessoa com outro cara. E como se livrar dessas pragas? É no veneno mesmo? É na martelada? É no distanciamento? Eu tô falando, eu tô brincando, tá? Mas como se livrar do narcisista? Fazendo terapia Bloqueando contigo. ele da sua vida. Fazendo terapia contigo. Bloqueando ele da sua vida. É o que eles chamam de técnica da pedra cinza, não é? A primeira coisa a se entender é que ele não vai mudar. A pessoa que sofre de dependente emocional, ela acredita na mudança do próximo. E ela se ilude com essa mudança. A partir do momento que você enxerga a realidade e aceita que o outro é assim, sem querer nada, mudar nada do outro, você aceita, aceita que ele é assim. A aceitação liberta. A partir do momento que você aceita que o narcisista é assim, e você não tenta mudar ele, não tenta fantasiar uma mudança, você aceita que ele é cruel, que ele é manipulador, que ele é folgado e que ele vai morrer assim.
você consegue ter a força para não aceitar ele na sua vida. Enquanto você vai mentindo para si mesmo, falando ele vai mudar, enquanto você vai enfeitando ele, vendo o lado bom dele, você vai continuar sofrendo. Quando você coloca ele literalmente como ele é, uma pessoa má, uma pessoa manipuladora, uma pessoa perversa, você olha para isso e você fala: o que eu estou fazendo aqui? Aí você não aceita ele. Aceita que ele não presta, aceita que ele não vale nada, e aí você consegue não aceitar ele na sua vida. Sabe que eu já ouvi também? Que é o seguinte, a partir do momento que a pessoa entende como funciona, né? Como Como funciona o narcisismo? funciona o narcisista, e ela entende genuinamente, não é algo que você consegue falar para a pessoa precisa entender na alma dela que ela vai fazer isso com todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. 100% das pessoas que se envolverem com ela vai fazer isso com você. A partir do momento que você entende que você foi apenas mais uma que foi manipulada, essas pessoas elas entram num limbo, elas implodem. Por quê? Porque todas as promessas de que você era alguém na vida dele era mentira. Quando você descobre que você nunca foi porra nenhuma na vida desses Mas olha, é o ego da pessoa querendo ser alguém na vida do outro. É a criança quer ser amada, a criança quer ser aceita, a criança quer ser elogiada, e por isso que você se ferra na mão de narcisista. O adulto não precisa ser amado, o adulto não precisa ser elogiado, o adulto não precisa ser valorizado. Ele precisa se amar, ele precisa se elogiar, ele precisa se validar. É Eu não sobre ele, não dependo é do sobre outro, é outra sobre pessoa. ele. Né? Então a carência da sua criança faz você cair na mão de narcisista. E o amor próprio te liberta, porque é sobre você com você. A criança quer atenção, o adulto não. O adulto faz acontecer, entendeu? Então é sobre a pessoa que se relaciona com o narcisista e que fica atraindo padrões de narcisistas, entender, parar de buscar atenção, validação, reconhecimento das pessoas. E entender que é sobre você com você. Entendeu? Eu não preciso de Completamente. nada de ninguém. Eu sou incrível, maravilhosa, porque eu me amo. E nós somos iguais. E se você não perceber isso, meu amigo, tchau, eu não preciso de você. E não vem com esse papinho romântico do meu lado, não, que também isso não me agrada. São pessoas mais resolutivas, sabe? Esse romantismo barato aí, que as pessoas se caem nisso, é onde ferra a pessoa e é onde o narcisista pega. Quando cai, você fala o quê? A pessoa. Eu não entendi a parte a pessoa cai. Ela. Romantismo barato. É. No romantismo, no Ah, casamento. tá, entendi. Era pra ser tudo perfeito Mas e. não existe isso. Entendi. Entrar no altar de véu. É um romantismo barato. Casamento não é isso. Entendeu? Uhum. Agora eu entendi. Ele ser um príncipe, ele cuidar de mim. Você está procurando um pai, não um homem. Não existe isso. São dois adultos com problema na vida, tendo que lidar com a vida dura. A vida adulta é isso. E relacionamento é isso. São pessoas com problemas individualmente, consigo mesmo, que às vezes a gente tem que se olhar um para o outro e ser adultos e ser maduros na relação, e todo momento o relacionamento é um teste E são pessoas disponíveis pra fazer acontecer, né? para querer se melhorar todo o tempo. Eu digo que a vida é uma escola e relacionamento é uma universidade. A vida é difícil. Cara, ser adulto é muito difícil. Ter o corpo bacana, crescer profissionalmente, é todo dia acordar, batalhar, lutar, estudar, ir atrás. Isso é ser adulto. Se relacionar é mais difícil ainda, porque é todo momento o seu emocional sendo testado. Então cabe a você ser forte emocionalmente, ao invés de ser uma criança buscando atenção e um pai para te suprir. Entendeu? É sobre Perfeitamente. ser adulto. E se você está passando por qualquer coisa em relação a relacionamentos, traumas, eu preciso que você. Eu preciso nada. Quem precisa é você. Você precisa entender o trabalho da Roberta e ela vai explicar exatamente o que ela faz e como que ela pode te ajudar. Sim. Eu sou neuropsicogenealogista. Eu faço uma formação acadêmica através da Faculdade Anhanguera, com validação pelo MEC. Eu Para formo terapeutas. para terapeutas. Aham. Para terapeutas se especializarem em transtornos psíquicos. Transtornos como bipolaridade, ansiedade, depressão, narcisismo,
borderline, dependência emocional. Então, eu faço essa formação terapêutica, né? Neuropsicogenealogia. Que legal. Especializo profissionais para lidarem com esses casos difíceis. Tenho um resultado incrível no consultório, tá? E venho fazendo um trabalho social muito grande, trazendo a cura, porque, infelizmente, a indústria, ela é abusiva, ela é narcísica, ela quer pessoas doentes para ganhar financeiramente Você vende com os remédio. transtornos psíquicos, entendeu? Então, eu vou contra a indústria, trazendo a cura de transtornos psíquicos através do mapeamento cerebral, mapeando pontos de traumas no cérebro e ressignificando esses traumas. Então, isso é feito clinicamente. Então, a pessoa ela está com 5 medicamentos e ela vai reduzindo e vai saindo dos medicamentos e não precisa mais, não tem mais aquele transtorno psíquico. Então, essa é a minha especialidade. Que bacana. E você também faz terapia, né? Sim, terapia. Eu atendo clinicamente e eu formo profissionais para atenderem em neuropsicogenealogia. Então, se você precisar fazer terapia com ela, tá passando aí por todos esses perrengues aí de relacionamento, todos os contatos dela estão aqui embaixo, aqui no descritivo. Berta, muito obrigado mais uma vez. A minha casa, a sua casa, estando aqui pelo ABC, subindo a Anchieta, cai aqui pra casa, a gente grava mais 200 episódios que eu adorei. Adorei, tá bom. Muito obrigada. Muito amei. Pessoal, dá aquela forcinha pra mim, dá um like nesse vídeo. Se você não der um like nesse vídeo, você vai cair nas garras do narcisista. Olha as coisas que eu tô criando pros outros. Exatamente. Dá um like nesse vídeo Tem agora, que ficar subiu ainda. esperto. Né? É. Dá um like nesse vídeo, deixa um comentário, segue a Roberta aí, muito obrigado, beijo, tchau.